No programa Check-in de hoje vamos entrevistar o advogado Gerson Zanquetin e o professor Edemir Salvatore, o Bibi, como é conhecido. Eles foram para a Transamazônica e vão contar para nós toda a história, por que escolher esse destino, quais as dificuldades, quantos 1000 quilômetros andaram, tiveram dificuldades. Além desse destino, eles foram por vários outros, conhecer os outros também, mas de maneira especial vamos tratar desse assunto hoje. Estamos ao vivo pelo canal 15 da NET e canal 15 da Brasrede, além do Facebook da TV Univates e também linkado ao Facebook de Joel Alves. Você, portanto, pode fazer a sua pergunta, questionamento ou simplesmente dizer que está nos assistindo. Gerson Zanquetin, prazer em tê-lo aqui no programa Check-in, assim como também o professor Bibi. Quer dizer, não é Bibi, é Bibi, né? Tem Bibi. Acento no primeiro. Primeira sílaba. Primeira sílaba. Bibi. Bibi. Não, obviamente que o prazer é nosso, eu não poderia me furtar de comparecer a um convite do meu amigo já de longa data, Joel Alves. Eu tenho uma admiração pelo teu trabalho no rádio, que aliás você retornou. Parabéns, o rádio sentia a tua falta, nós sentimos a tua falta. E agora aqui com esse programa aqui, na verdade você fazia o Viagens. Isso, eu fui na Independente. Tenho entrevistado lá. E nós fizemos a Transamazônica com outro grupo. Neste caso, eu e o professor Bibi fizemos a Transpantaneira. Transpantaneira. Tá? No caso, nós vamos falar hoje sobre a Transpantaneira. Qual que é a diferença, na verdade? Porque quando se sai do Rio Grande do Sul e sobe, se diz Transamazônica, o Pantanal, é tudo parecido. Mas não é, né? Não, muita diferença. A Transamazônica fica lá na região norte do país. Que atravessa estradas ruins. E a Transpantaneira fica no Pantanal, Mato Grossense. A origem da Transpantaneira seria ligar Cuiabá a Corumbá, no tempo em que era Mato Grosso. Então, depois eles vieram de Cuiabá até o Porto Jofre, que é no rio Cuiabá ou São Lourenço, e parou, porque dali para frente era inviável. Por que inviável? Como é que eu vou dizer? Só um dado, o Pantanal são mais de 200 mil quilômetros quadrados. Tá. Corumbá tem 41 mil quilômetros. É maior, a superfície do município de Corumbá é maior que 5 estados brasileiros. Certo? Bom, a superfície de Corumbá, 97% da superfície é alagável. Então teria quase que fazer uma ponte de Porto Jofre a Corumbá, com elevados para evitar de truncar a hidrografia, a passagem de barcos pelo Rio Paraguai, que é o grande eixo da bacia do Pantanal. E então eles viram que não dava para ir, mas é um trecho muito interessante. Alguém se esbaldou dirigindo o troller na estrada de chão, evitava as pontes, queria ir quase pela sanga para assustar o caroneiro, mas o caroneiro corajoso também. Bem, a Transpantaneira, esse projeto que o professor Bibi estava dizendo, inicialmente era para ligar essas duas cidades. Mas quando chegou no rio Cuiabá, naquele ponto lá em Porto Jofre, ele assume o nome de São Lourenço. É interessante que o rio Cuiabá, ao longo do seu curso, ele vai mudando de nome. Pelo menos 3 nomes, eu vi. No caso ali já é São Lourenço. Rio com o mesmo rio e de repente ele muda de nome. 3 nomes. Cuiabá, aí tem um ali no meio, o nome indígena, e depois o São Lourenço lá no Porto Jofre. E como o São Lourenço, ele encontra as águas do Paraguai, do rio Paraguai mais ao sul. Bem, me permite, eu andei dando uma lidinha sobre, por curiosidade, sempre quando a gente vai para um lugar, a gente dá uma estudada, o que você vai ver, até para concentrar as tuas atenções na viagem, claro. A Transpantaneira tinha um projeto em torno de 400 quilômetros. Mas, hoje, a Transpantaneira, objeto do nosso passeio, ela se resume praticamente a um trecho de estrada da cidade de Poconé até Porto Jofre, de 147 quilômetros de estrada de chão. 120 pontes. 120 pontes. Apenas 2 de concreto, o resto todas de madeira.
E para você ter uma ideia, durante 6 meses é um período de chuva e alaga o Pantanal, ele alaga. E 6 meses, que é a partir de agora, por exemplo, se alguém desejar fazer um passeio para a Transpantaneira, vá de abril a setembro, isso, exatamente. De abril a setembro, porque é época de seca. Aí é possível passar na rodovia. Foi essa época que vocês Nós fomos nessa época. Nós Junho, pegamos... Junho, acho. É junho, é um bom período, por quê? Porque o Pantanal é interessante, ele alaga todo. Tanto que a Transpantaneira, eles fizeram pequenas... É um plano, o professor estava me dizendo hoje, a altitude, tem que levantar, senão você vai andar na água. Para tu teres uma ideia, ele fala da viagem e eu complemento algumas coisas. Por exemplo, o declive, no sentido norte e sul do Pantanal. Todo o Pantanal. Pantanal, é norte gigante, e sul, obedecendo o rio Paraguai, que é a coluna vertebral, vamos dizer, hidrográfica do Pantanal, o rio maior, que tem os afluentes. De norte a sul, o desnível é 12 centímetros por quilômetro. 12 centímetros. 12 por quilômetro. 12 centímetros por quilômetro. Eu digo assim que existem casas, edifícios aqui em Lajeado que está mais no desnível que a Transpantaneira, que é o Pantanal. E no sentido leste e oeste, Atlântico-Pacífico, 40 centímetros. Então, por exemplo, quando chove em Cuiabá, dá uma enchente em Cuiabá, vai dar enchente em Curubá 3 meses depois. 3 meses depois? Em torno de 3 meses depois. Então não é assim que... E outra coisa interessante da conversa dos pantaneiros. Cordilheira do Pantanal é uma elevação de até 4 metros. Essa é a cordilheira. É cordilheira. Aonde o gado iria se abrigar, né? No período de enchente. Mas, outra coisa... Eu estive na primeira viagem que nós fomos em excursão para o Pantanal, nós estivemos em Campo Grande, nos alojamos numa rancharia, um lugar muito lindo. E nós estávamos conversando e chegou o dono da fazenda com um amigo e conversando conosco lá, e a gurizada se alojando lá. Aí o senhor disse assim, tu vê, o tio faleceu e deixou as suas terras para nós. Ficou para mim 1.200 hectares. O que eu quero com aquela porcaria? 1.200 hectares. Expressão que ele utilizou. Então, no Pantanal, dependendo da região, 1.200 hectares é que nem um pequeno sítio aqui na região. Não dá para fazer nada. Então, por isso que assim, ó, as fazendas lá é assim, ó, 10 mil quilômetros, 10 mil hectares, 30 mil hectares, 50 mil hectares, mas é uma exorbitância. Quando dá bendita enchente, eles têm que sair e ir atrás de um lugar para o gado se abrigar. Entende? Por ser tão plano. Por ser tão plano. Aqui no Vale do Taquari mesmo, Bom Retiro, Cruzeiro do Sul, tem algumas áreas alagadiças que são sítios, né? E eles acabam fazendo elevadas, né, elevações e tal, com mangueiras de gado, para o gado ficar ali. Como eles fazem com o gado ficar lá? Se tem 12, 40, eles fazem aterros, fazem elevadas? Não. Assim, como é que o que se vê, por exemplo, em Corumbá, grandes chatas com 2 hectares, 2 andares, 3 andares, tipo assim, caminhões boiadeiros. Agora já tem caminhão com 2 pisos, né? Para levar gado. Eles têm os baitas, umas chatas de navio, tipo barcaças, onde eles abrigam o gado para levar para cá para lá. Recolhe, né? E morre muito afogado. O que acontece? Tu imagina se 4 metros é uma elevação e aquilo vai alagando lentamente, o gado vai se aproximando dos locais onde que ele consegue não ficar, obviamente, se afogar. Então eles vão se acumulando em pequenas ilhas e eles vêm e vão recolhendo, o que puder recolher. Mas, obviamente, com a experiência de anos, que se isso se repete todo ano, eles já têm todo já tem a logística precauções para evitar de perder o máximo possível dele. E obviamente que tem locais em que não vai ser totalmente alagável e ali fica o gado. Mas eu estava contando da rodovia, então tiveram que fazer elevadas taludes e pontes. Talude de 130 vão levantando. E por isso que você tem várias pontes de 120, nesses 147 quilômetros, apenas 2 de concreto e de madeira. No período que a gente passou, elas estavam razoavelmente boas. Houveram períodos em que era praticamente, elas não estavam necessitando de um conserto que era entrevistado. Só que, na medida em que as águas vão baixando, formam pequenas lagoinhas, açudes, onde que os jacarés
e os animais vão se concentrando porque eles precisam de água. Então, um período legal foi o que nós fomos em junho, porque ainda havia água em determinadas lagoas ou poças ao longo da rodovia e chegava a locais que não conseguia imaginar de tanto jacaré que tinha para pegar um pedacinho de água para eles poderem ficar ali. Muitas perguntas. Primeiro, destino, por que vocês escolheram? Vamos lá. Vamos fazer isso. E fotos, tem fotos. Viram muitos animais, não? Muitos animais. Sucuri, viram sucuri? Comeram carne de jacaré? Felizmente não, sucuri. Não fala, para criar, é tipo novela, para a gente criar... sim. Não fala. Tá bem. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida, conversando com o professor Bibi, e assim como também o Gerson Zanquetin. Depois do intervalo, nós voltamos. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o advogado Gerson Zanquetin e o professor Edemiro Salvatore, o Bibi. Nós vamos para o intervalo falando de bicho e o destino. Primeiro, por que vocês escolheram a Transpantaneira? Por que esse objetivo? Me permite, professor? Vai, filho. Bem, o professor Bibi foi um professor de biologia e a minha geração é muito grata a ele porque ele foi as aulas de ecologia do professor Bibi fantásticas. Nos abriu a cabeça. Eu tenho um amigo, e aqui vou render uma homenagem a ele, o Dr. Luiz Fernando Ruschel, que na época era um grande militante de defesa da ecologia, um ecologista. Na época nós tínhamos muita luta em defesa da ecologia aqui no Rio Grande do Sul, e o Luiz Fernando era um deles. E ele falava muito da tal de Transpantaneira, que era um sonho dele passar, de carro. E aquilo foi ficando na minha mente, Transpantaneira, nós temos que ir lá, porque isso, porque isso. E um dia, eu disse, eu vou conhecer. E conheci, de alguma forma, fiquei sabendo que o professor Bibi é um dos que conhece muito a região. Ele já disse aqui, eu acho que no primeiro bloco, que fez várias excursões para lá. Não chegou a dizer, né? Não. Antes de iniciar o programa, fez várias excursões para lá. 16. 16, olha 16. Só. Mas gosta mesmo, hein, tia? Não, e assim, de ônibus. Sim. E carro pequeno, de carro, micro-ônibus, 2, 3 vezes de micro-ônibus. Eu fui para lá umas 25 a 30 vezes e já estou com tristeza, tenho que voltar de novo, preciso ir para lá. É vicia. De sabe? Tão bonito. Não, como é que eu vou dizer assim? Quem viveu no interior, em contato com a natureza, e vai para o Pantanal e se depara com, talvez, eu me arrepio só de pensar, talvez o único ecossistema no mundo onde a atuação humana e a natureza estão em equilíbrio. Ainda. Entende? E os problemas ecológicos do Pantanal, o assoreamento dos rios, estão vindo do Planalto, não da planície pantaneira. Então, da mecanização desenfreada no Planalto. Então, alguns milhões de metros cúbicos de terra entram por dia na planície pantaneira, nos rios. Me permite, sabe que o professor me disse uma coisa lá, porque a gente fez um passeio, provavelmente vão aparecer nas fotos aí, a gente fez um passeio pelo rio Cuiabá e tem vários braços do rio, assim, é interessantíssimo. Ali a fauna e a flora são riquíssimas no Pantanal. E lá só é permitido você, na pesca, poder levar os maiores peixes. E ele me alertou o seguinte, isso é um erro. Por quê, professor? Tem um estudo, já conversando com universitários de Corumbá, Universidade de Corumbá, e mesmo de Campo Grande, tem um estudo que estão provando que o tamanho do dourado está diminuindo. Por quê? Porque para tu ir lá pescar um dourado, antes, agora está proibido, era permitido, tu só podia trazer se ele tivesse mais de 80. Então eu costumo dizer assim, gente, o que nós estamos fazendo é chegar na Expo Inter e dizer, gente, esse aqui é o campeão da raça, vamos matá-lo para fazer um churrasco.
Matar, ou seja, tu tá tirando a espécie mais bonita, maior do meio ambiente para reproduzir. Os melhores exemplares, deixando Claro. Exato. Ou seja, Então eu diria, sim, mas o que eu vou fazer? Simples. Vamos pegar os dourados entre 40 e 60 centímetros, e não de 80, Claro. que tu pode trazer. E tantos espécies, tantos indivíduos, não muito mais do que tal. Entende? Então, e outra coisa que me deixa tanto revoltado é o seguinte, que eles estão permitindo a pesca amadora, entende? Não fique bravo que está me escutando, os pescadores aí que estão escutando a TV da universidade. E estão proibindo o profissional que vive da pesca lá. Então o ribeirinho vai ser tolhido na atividade dele, né, para preservar o número de espécies, né, do Pantanal e coisa e tal. Então, tem uma coisa assim, são leis que, como é que eu vou dizer, faz quem não entende do riscado, do meu ponto de vista. E acaba prejudicando todo um ecossistema. Exatamente, mas tudo bem. Agora, vamos ficar na beleza, eu acho assim. Pois é, vamos. Na beleza do Pantanal. Então, está dizendo assim, que indo para o Pantanal, tu chega numa natureza intocável. Mesmo que esteja lá há 100 anos a mão do homem, é intocável. E sobre aquilo que o Gerson falou no outro período, aquelas poças d'água ao longo da coisa, originária da escavação das máquinas para levantar o leito da estrada. Então ficou aquelas coisas deixar ela um pouco mais elevada e acumula muito jacaré ali. Tipo a estrada do mar. Sim. Formando as águas. Exatamente, bem então, falado. Então o que acontece? Ao longo da Transpantaneira, neste período, ainda enquanto há água, estão ali os animais. E vocês viram muitos, não? Centenas e centenas de jacarés. Viram muitos animais, muitos jacarés. Então, posso dizer um negócio para ti? Não faz essa pergunta, porque eu vou te dar uma xingada. Tu fica com nojo. De tanto? Muito. Isso. Jacaré, então? Só que, assim, também eu fui, de todas as vezes que fui para lá, nós vimos uma sucuri e pegamos ela pelo rabo. Foi muito interessante, com uma excursão, nós estávamos indo com uma excursão, aí diz uma senhora que estava junto com os alunos, olha, tem uma cobra aqui atrás. Aí eu disse para o motorista, para, dá um ré, até achar, e demos aqui quase 1 quilômetro de ré na estrada, e realmente tinha uma sucuri de uns 4 metros, né, numa lagoa, no leito da lagoa que estava seca, nessa de beira da estrada, estava seca. Aí, claro, foi uma festa, fomos lá, pegamos lá pelo rabo, tiramos foto e coisa e tal, muito interessante. E a outra vez que eu vim, voltando de Porto Jofre para Poconé, numa pescaria, para ir buscar isca, eu vi uma sucuri enrolada, ela devia ter engolido um jacaré. Ela estava uma coisa quietinha. Mas então não se vê muito assim. Para quem quer ver, tem como. Que deve ter os locais onde é que os turistas, os guias lá sabem onde é que se encontra. Né, inclusive tem mergulho lá, né? Não, isso é em Jardim. Em Jardim. Isso é outro, lá no Jardim, final da bonito. nossa passeio. Mas vocês foram também, né? Fomos. Bom, vamos mostrar algumas fotos e vocês escrevem para nós como que é e aonde que é essa foto. Vamos lá. Essa aqui, por exemplo, essa é típica, né? Essa aqui é de Poconé em direção ao Hotel Sesc Pantanal. Aliás, uma grande dica para quem está nos ouvindo, se quiser ir num lugar paradisíaco, fantástico, para ver boa parte do Pantanal Mato-Grossense, é o Hotel Sesc Pantanal. E ela é asfaltada de Poconé até lá, como é o nome da comunidade ali? Porto Cercado. Porto Cercado. Então ali tem o hotel é fantástico, no meio da mata, lindíssimo. Para vocês terem uma ideia, os quartos têm até uma música ambiental que reproduz o som dos pássaros ali, da natureza local. É fantástico. Bem, não dá para deixar de ir. É asfaltado, em torno de 40, 45 quilômetros de Poconé. E muito gado. E essa foto é interessante porque eles transportam o gado por terra, né? Sim, mas são milhares de cabeças, olha aí, ó. Complementando, esse transporte, essa caminhada do gado, né, vaquejada, como a gente diz aqui no sul, dois objetivos.
um dos objetivos aqui provavelmente é levar o gado de uma fazenda para uma outra que tenha passagem melhor. Então eles usam as estradas. Estrada de chão, estrada asfaltada, não interessa. Eles utilizam assim, então E os 2, carros 3 têm mil que esperar cabeças. Tu vai indo devagarinho. Não, tu sabe que tu passa no meio. Os gados já estão acostumados, tu não vai bem rápido. devagarinho, né? Vai de ônibus, o gado vai saindo, já nem estão precisa buzinar. acostumados. Numa legal. Tu entra no clima. É Tu perde a pressa ali, entendeu? Tu perde a pressa. E outro modo também de tirar o gado é quando ameaça uma enchente, eles também utilizam, então, o passeio para essas estradas até o lugar a salvo do gado. Mas é muito interessante. Todas as vezes que eu fui para o Pantanal, nós encontramos, não interessa, né? E é sempre esse gado, né? Sempre tu vê. é o Nelore. E no caso aqui coincidiu de ser numa estrada asfaltada, mas poderia ter sido na própria Transpantaneira ou em outras estradas. Sim, conta por tudo. Quando a gente fez a Transamazônica, nós encontramos, olha, não sei quantas mil cabeças, coisa, ficamos Absurdo. tempo para passar com os jipes. Isso é outro passeio, Transamazônica. Uma coisa fantástica, temos foto. Mas essa aí foi interessante, quis mostrar uma forma ilustrar. Vamos ver outra foto? E aí vocês podem escrever também para Isso. nós. Essa aqui. Esse aqui é o passeio no Hotel Sesc Pantanal que a gente fez. Não foi no... Não, esse é no Hotel... Não foi no Fazenda São Francisco? No Corricho? Não, esse foi aquele passeio que a gente fez, olha, professor, se eu não me engano, lá no Hotel Sesc, que foi lá que a gente fez um passeio com a turma. Mas é no Pantanal. Não, é no Pantanal e é no... Cuiabá. E no Rio Cuiabá, num dos braços. Tinha mais fotos, não sei se eu mandei aí, do barco, pôr do sol, a gente pegou. Olha, esse aí é nesse passeio, ó. Não dá para dizer que foi comido, Eu né? Porque é fiquei- proibido comer Esse eu carne queria dizer, ó, o pôr do sol ali, ó. Esse aí eu fiquei no hotel. Eu fui Tá, nesse. eu Isso, fiquei no esse eu hotel, fui, exatamente, fantástico. exatamente. Então você chegava nesse passeio, no caso, Olha só. lá você vê outros barcos, tá vendo, com outros turistas andando. Só que aqui nós estamos no Cuiabá. Depois eles entram nos braços. E nesses braços vão próximos, tão próximos de Jacaré, que eu levei um susto, olha, eu estava meio metro de um filhotão, no meio ali acho que aquelas marrequinhas da árvore. Olha ali, ó, isso aí é uma foto agora. Água-pé. Olha ali, ó. Bom, depois do intervalo isso nós não é vamos no ver Rio, mais fotos e mais animais, porque o Claro. Pantanal, quando se fala em Pantanal, a gente logo pensa de muita água e muitos bichos, né? Muitos animais. E tem no muitos caso, artistas, todos. inclusive, que moram lá, né? Almir Sater, Renato Teixeira, tem muitos que moram lá porque querem esse contato com a natureza. O Reis lá, como é que é? Sérgio Reis? Sérgio Reis. tem- Nós vamos para o intervalo comercial. Tem recados aqui. O Jair Estampinha mandou um recado no Facebook. Fala com vocês. E aqueles que estão nos assistindo também podem mandar o seu recado, a sua pergunta sobre o Pantanal, que eles aqui conhecem muito. Mas depois do intervalo comercial a gente volta com o programa Check-in. Voltamos com o programa Check-in de hoje, canal 15 da NET, estamos ao vivo, assim como também canal 15 da Brasrede, além do Facebook da TV Univates e o Facebook Joel Alves. Antes de a gente continuar falando sobre animais, sobre carnes, jacaré, o Jairo Estampinha, abraço a todos, parabéns pelo programa. Tá gostando muito, Jairo Estampinha. Dá um abração no Jairo, pô, legal. Ele que é do bairro Universitário, sempre acompanha o programa, Que bom. Muitas ideias. Você Abração também pra ele. pode mandar então sua pergunta a esses dois aqui, nós entrevistados de hoje. Vocês chegaram a comer carne de jacaré, não? Porque lá tem criadores, pessoas que criam jacaré para alimentação. Deixa eu te explicar. Em Corumbá, às vezes que eu fui lá, nenhum restaurante oferecia para nós carne de jacaré, por ser proibido o abate no Brasil. O que nós fazíamos? Eu programava uma ida à Bolívia, né? Do centro de Corumbá até o shopping na Bolívia, daqui uns 5, 6 quilômetros. Ah, é bem próximo. Bem próximo. Mas não é onde que a gente pertinho, estava, pertinho. nós estávamos na Transpantaneira. Isso, Corumbá já é tá, o sul. sim, então, sobre do jacaré. outro passeio dele, Então, lá, ao meio-dia, na praça de alimentação, buffet, tu te serve o que tu quer e tem iscas de carne de jacaré. Como é que eu vou dizer assim, é interessante. E numa pescaria nós comemos um.
Só que o pessoal não pode ficar sabendo. Hoje é muito comum, como criar galinha, porco, tem pessoas que têm autorização aí enfim, abate legal. O abate legal. Você cria, do IBAMA. Porque tem muitos, né? É tranquilo, e se criam, né? Se criam. Mas já que você falou em comida, algo que eu não me esqueço foi costela de pacu. Pacu é um peixão, provavelmente deve ter uma foto na flutuação no Rio da Prata. É lindíssimo, é um bichão, rapaz. E ele tem uma costela, assim, e eles preparam um troço maravilhoso. Isso que é o peixe mais saboroso. Uma gaitinha de boca, assim. É muito uma delícia. Costela de pacu. É muito legal. Que também eles criam em cativeiro, né? Tem várias fazendas provavelmente. que criam pacu. Sim. Vamos ver algumas fotos, aí a gente pode comentar a respeito delas, inclusive. Essa aqui. Essa aqui é legal. Aqui, veja, é um ninho do tuiuiu. Isso. Olha só, essa é uma das fotos mais bonitas que eu acho da viagem, porque me chamou muita atenção. Na foto, talvez, olhando simplesmente ela, não nos damos conta do tamanho daqueles pássaros. Hoje eu dei uma pesquisada antes de vir para cá, eles têm 1,40 de comprimento, 1,60 de altura e pesam 8 quilos. E ao abrir as asas para voar, dá em torno de envergadura de 3 metros. 3 metros. E o bico tem 30 centímetros, professor. Eu decorei isso para dizer aqui para quem está nos ouvindo. E eles podem fazer até 6, há relatos de até 6 ninhos próximos. E esses ninhos, eles vão repetindo cada ano, vão aumentando. Pode chegar, olha lá, quase 3 metros. E um ser humano, quando ele está bem compactado, o ninho, depois de vários anos de uso, consegue um ninho sustentar até o peso de um ser humano. É o que eu li hoje sobre o tuiuiu. Ele é a ave símbolo do Pantanal. Numa das posadas, e é interessante já colocar aqui, antes até do final do bloco, que quem deseja ir para lá tem a possibilidade de pernoitar em Poconé e no outro dia tomar a Transpantaneira os 147 quilômetros, estrada de chão. Bem, ao longo da Transpantaneira tem uma pousada que nós paramos, que eu não me recordo o nome ali daquele local, é em torno de 50 quilômetros mais ou menos, eu estou dizendo mais ou menos porque eu não tenho certeza. E dali, no final da Transpantaneira, na beira do rio, lá tem uma outra pousada grande, com pista de pouso, do senhor Jamil, que é o dono, ficou amigo nosso, bem desconfiado no início conosco, porque o que aconteceu? Eu estava com um troller e o início da Transpantaneira tinha muita pedra solta, tremeu pra caramba. E mais ou menos no meio da Transamazônica eu fui pro freio do troller e quando eu vi ele foi afundando, fiquei sem freio. Olhei, rompeu o caninho do líquido e não ficamos sem freio. E agora? Ela é quase um retão e plana. O que vamos fazer? Voltar para a cidade é pior. O que nós vamos fazer? Vamos embora, vamos chegar lá, vamos ver o que vai acontecer. Complementando daí, tinham aqueles carro de turista com tipo pau de arara. Esse aqui parou, esse aqui parou para pedir. Agora, quem tu perguntou para o cara do carro? Para se tinha um concerto lá na fazenda. E o que ele disse? Tem sim, procure pelo... Senhor Jamil, que era o dono de lá, nós não sabia. Peraí, aí eu saí desse, Gerson, se o nome dele é Jamil, te imagina o custo que vai custar. Jamil, é isso que fez a brincadeira. Porque para parar naquele carro, eu comecei a reduzir. Freio de mão. No começo eu fiquei com medo, agora sem freio. Daí eu dominei o carro, fui fazer cada sacanagem para ele, porque tu tem pequenas pontes, imagina 120 pontes. 118, sem freio. E no lado tinha alternativa assim, quando estava seco, tu vinha pela direita ou a esquerda da ponte, tu descia, subia e seguia reto. E eu comecei a sacanear ele, eu ia pelo lado, nem sabia o que tinha. Não, ele se deliciou porque ele gosta de estrada de chão, né? Bom, daí aí, chegamos lá. Chegamos lá, precisava consertar o carro. Achamos o tal do Jamil. Nos orientaram, é tal lugar, tá? Então na frente do hotel tem uma pista de pouso. Até a bandeirante pode pousar lá, grama e um portãozinho fechado. E eu disse para o Gerson, a hora que aquele senhor Céu Jamil, ele abriu o portão, nós estamos em casa. Ele dizia, se não abrir, nós estamos ferrados. E o carro tinha uma estrutura grande, nós paramos ali, o carro na frente do portão, e o cara veio e parou.
E nós não sabíamos que era Né? Jamil. Aí nós pedimos. Isso aqui não, ele perguntou e coisa e tal. Se o senhor Jamil Isso. estava. Aí E ele não Jamil dizia que abriu era ele. a porta, eu disse, Gerson, estamos em casa. Não, mas ele demorou, Bibi. Sim, demorou uns Ele 2 não di- minutos. me Não, o permite? que demorou para nós foi uma eternidade, mas olha só. demorou. Nós estávamos absolutamente na mão do cara para nos abrir a porteira e consertar. Ou mandar embora. Nós não sabíamos quem era o Jamil. E coincidentemente Não sabia chegamos quanto na que ia porteira uma estrutura grande ele tem, Sim. barcos, tratores, então ele tem uma oficina para os tratores. E coincidentemente está aquele senhor ali. E nós, o senhor Jamil está? E ele desconfiado, ele não dizia que era ele. O que é? Pai, ele não se abria para nós. E foi. Aí contamos, olha, ficamos sem freio assim, ele veio. E esse aqui tem uma Viu que era capacidade placa, de Rio fazer Grande do uma Sul? amizade. O cara no começo, fechado, não abrindo a porteira. Quando ele abriu a porteira, ele disse, nós estamos em casa. Resultado da história, levou o Jeep, o mecânico dele consertou o Jeep e esse ficou conversando com o Jamil no escritório dele. No final estavam chorando, abraçados. Eu não sei o que ele contou. Não, pera. Chorando, abraçado com o homem. Não sei o que. Não, vamos devagar. Até hoje, devagar. Não, Devagar. estava a esposa do seu Jamil Quase lá. chorando, quase. Não, chorando. Parecia que se conheciam há 100 anos, cara. Eu quero corrigir uma coisa, desculpa. Eu participei Contei a em minha parte. Em 86, o telespectador vai escutar essa aqui agora. Em 86, eu participei do primeiro Congresso Internacional de Preservação do Pantanal em Campo Grande. Uma semana de conferências. E lá, um dos palestrantes nos indicou como é que o homem pantaneiro, né? Ele é um cara precavido porque ele vive diariamente com perigo, ou é o jacaré, ou é a onça, ou é a sucuri, ou é o boi, o mateiro, esse boi selvagem, e ele é um cara... Desconfiado por Não, é assim, um cara contemplativo, né, em função do ambiente, né, uma pessoa simples e desconfiado, tudo junto. E eu, sabendo disso, disse para ele, vão com calma, e se ele abrir o portão, vai estar... Aí eu tinha levado o frestico para nós, né, farofeiro, e ele disse assim, vamos almoçar? Eu disse, vou lá perguntar, eu disse, senhor Jamil, nós poderíamos almoçar no restaurante? Hotel, né? É uma pousada grande. Né? Nós poderíamos, porque é o seguinte, lá recebe muito pescador e às vezes... Grupos fechados, né? O pescador é meio rústico, desculpe os pescadores, e chegam atropelando, né? Mas não é por ali. O pantaneiro, o jeito de chegar no pantaneiro é diferente. Tá, autorizou, nós fomos lá, almoçamos, por favor, uma água. Nossa, por favor, um refri, coisa e tal. E fomos conquistando a turma. Aí, esse aqui sai e vai lá conversar com o Jamil. Ele foi conversar com o Jamil. Não fica me botando em frio aqui. Ah, mas tu foi... Calma. Aí, eu cheguei lá e cheguei... no ar ao vivo. Conversei com a esposa do Jamil, que queria trazer para os meus netinhos uma lembrança. Lá. E comprei 2 camisinhas, né? Lembrança lá. Com coisa do Pantanal, lá daquela região, para os meus 2 netos, a Valentina e o Frederico. Aí sentei lá, comecei a conversar, e fomos conversando, e coisa e tal. E ele sentindo quem nós éramos. Entendeu? Viu que nós não éramos complicados. Complica em latim é dobra. Então o cara que não é complicado é liso, tu enxerga tudo. E o complicado é cheio de dobrinha, tu não enxerga nada que tem lá dentro, certo? Aí, na saída, ele botou a mão em cima de mim, ficou conversando. E sabe o que ele disse? Ô Gaúcho, tu sabe que é difícil eu botar o braço em cima de alguém, eu gostei muito de vocês, tá? Passaram confiança. Bom, daí chegamos lá no troller para pegar embora, arrumaram, quanto é que não, fica por isso mesmo, daí esse aqui deu uma gorjeta. Deu uma gorjeta para o rapaz. Né? Isso, deu uma gorjeta. Trabalhou tempo. Foi muito bacana. Também surpreendeu de repente eles, e o gesto do Gerson. Por quê? Aí eu disse, ô Jamil, tu toma chimarrão? E tinha as ervas, Né? chimarrão Diz ele, viagem, né? sim, toma chimarrão. Diz ele, eu disse, eu acho que não vai faltar para mim, deu uma de... Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar 1 quilo de erva. Diz ele, não, aqui tem um gaúcho, compadre meu, que todas as manhãs disse assim, ô Jamil, vem tomar um chimarrão com a minha erva. Então amanhã eu vou convidar ele para tomar chimarrão com a minha erva. E se abraçou em mim e começou a chorar. Chorar. Não, Boa, pode ver. rapaz, fizeram amigos.
Não. Eu convidei o cara para vir para cá, ele era para vir, enfim, ele é uma pessoa fantástica, esse Jamil. É uma pena que a gente não conseguiu. Sim, sabe, Não, mas então ele deve ter mantido. Facebook, a gente vai mandar o convite para é. ele assistir esse programa e essa Pessoa homenagem. fantástica. Mas foi assim, Mas- surpreendeu nós o gesto dele, por isso eu digo, a pessoa pantaneira abriu o é coração. simples, é emotiva e desconfiada, Tem foto aí. né, em dele. cima da Olha situação. lá tá ele, ó. Ah, Esse é o esse seu Jamil. é ó. Eu já vi. Olha só. Eu já sei. E lá atrás começa a posada, são várias casas, ó. Pode ver, é bela estrutura ali. Muito bonita a estrutura. Vamos ali. fazer uma Ali tô eu com ele. ó. Dá para fazer uma propaganda Imagina, pra- chegamos lá, ele não queria abrir a porteira e de repente sai assim, né? Olha. verdade. Ei, dá para Fantástico. fazer uma propaganda? Pode fazer propaganda. Ali no Porto Cercado, no fim do Porto Jofre, no hotel do seu Jamil, tem para pescar, ele tem barco, toda a infraestrutura, é só chegar lá de maleta e Tudo, é muito pagar legal. diária, tem combustível, tem tudo. E a pescaria que vocês quiserem. Vale a Pista pena. de pouso. Eu acho que vocês combinaram com ele, vocês estão para voltar para lá mês que vem. não? Olha! Então, olha, o seu Gerson disse assim, Bibi, vamos, eu já estou indo. Amanhã. Ele veio Amanhã. atrás. Nós vamos para o intervalo comercial, tem mais recados aqui, espetacular, as viagens, inclusive, do ouvinte. Mas depois do intervalo comercial a gente volta em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o advogado, o amigo Gerson Anquetin e o professor, o Bibi, né, que também veio contar essa história para nós, da Transpantaneira. Tem um recado interessante do Jairo Stampin, ele diz: espetacular o que vocês estão falando, ele participa do Veloterra no Brasil. Em janeiro ele teve a oportunidade de conhecer o Mato Grosso, Campo Grande, Amambai, Amambai, e ele conheceu outras cidades, inclusive. Fui levar o motorhome para um fazendeiro de lá e aprendi um pouco sobre a cultura local. E concorda com tudo que foi falado aqui. Jairo, obrigado pela participação. E realmente, quem vai para lá acaba gostando muito, né? Uma viagem boa, né? Daqui para lá levar um motorhome, né? Que Olha legal. só que bom. Tu me permite fazer, vou fazer um resumão agora. Até porque quero saber se da vocês viagem. tiveram problemas lá, porque a viagem de carro não é tão simples. Eu sei que quem está nos ouvindo diz, puxa, eu vou fazer essa viagem. Como nós fizemos? A gente pegamos um troller que eu tinha, um troller de 2006, e lá por 2011, 2012 a gente fez a viagem. Exato. Eu e ele só. E saímos, a primeira noite nós fomos dormir em Naviraí, no Mato Grosso, é isso? Me corrige. Exatamente. Naviraí. A segunda noite a gente dormiu um pouquinho antes de Rondonópolis. Depois de Rondonópolis. Depois de Antes Rondonópolis. de Cuiabá. Antes de Cuiabá. Jaciara. Isso, já sei. Jaciara. Um hotelzinho com estação hidromineral. Isso. No outro dia a gente foi dormir em Poconé, Poconé, que já é a entrada da Transplantaneira, portanto já são 3 dias. Aí no outro, não foi em Poconé, nós fomos até o Hotel Sesc Pantanal, Sesc que é Pantanal. 45 quilômetros, dormimos no Hotel Sesc Pantanal, fantástico, imperdível. Ó. Do Hotel Sesc Pantanal, no outro dia a gente voltou, Poconé, em torno de 45 quilômetros, e pegamos a Transpantaneira, 147 quilômetros. Fomos até o final dela, consertamos o Jeep lá, com o seu Jamil, e retornamos. ok? Poconé, aí dormimos No Poconé. meio fica a sugestão de uma pousada e o hotel do senhor Jamil, que é fantástico no final. Aí naquele dia nós voltamos, dormimos em Poconé, e no outro dia fomos em direção à Chapada dos Guimarães, que fica ao norte de Cuiabá. 60 quilômetros. Passamos Cuiabá e subimos a Chapada dos Guimarães. Dormimos numa cidade que eu não me recordo o nome, não sei se você recorda. Chapada dos Guimarães. Pô, ficamos numa pousada lá, na Chapada, e no outro dia fomos visitar a Chapada. Tem uma foto onde que tem um ponto, um marco, essa aí, ó, que é o ponto, o Centro Geodésico da América Latina. Ali, digamos, é o ponto de direção para o Atlântico, direção para o Pacífico, para o Sul, para o Norte, ali é o centro da América Latina. Fantástico esse ponto. É o centro. Isso é Chapada dos Guimarães. Da Chapada dos Guimarães, a gente foi em direção a Jardim, que é próxima à região de Bonito, que é uma cidade próxima a Bonito e faz parte ali daquela zona turística. E ali eu fiz... Que tem mergulho, que eu fiz a flutuação no Rio da Prata. Eu já tinha feito com os jipeiros em outra viagem. Ali, ó, esse é o Rio da Prata. Fantástico. Límpido. Fantástico. Deve ter umas fotos adiante. Olha aí, ó. Esse aqui é o Pacu, ó. Olha, parece um aquário e é realmente um aquário natural.
É uma flutuação de quantos quilômetros? Uns 3 quilômetros. 3 quilômetros. Olha, você vai ao sabor da corrente, leve corrente. Olha que fantástico. Esse aqui, olha, esse é um dourado. Dourado. E eu fotografei. Eu aluguei uma máquina e fotografei, fiz filmes, eu só escolhi algumas. Olha, isso você vê, fantástico, em Jardim. Né? Eu já tinha feito a flutuação no Sucuri, em Bonito. Ambas são fantásticas. Olha aí, ó, os peixes do teu lado. Tem cardumes. De Jardim, nós daí dormimos em Jardim uma noite, fiz a flutuação de manhã e à tarde fomos a Ponta Porã. Ponta Porã. E aí fizemos uma loucura. Lá fomos no shopping, coisa e tal, e começamos a retornar. Ao retornar, fizemos uma loucura de não dormir mais, só viemos a Lajado direto de Corumbá. Não, quem fez a loucura fui eu. Esse aqui dormiu toda a foi noite. fantástico. Dormiu toda a noite. Porque a gente começou nós fomos um pedaço. Não, fomos então, um pedaço. Vamos corrigir, ele fez a loucura. Claro. Não, mas peraí, não. Não, a loucura foi eu aceitar e ele dirigir até 24 horas. O grande lance dele foi o seguinte, como eu sou do tempo da máquina de escrever e do mimeógrafo, Sim. né, e do rádio não mexe para não estragar, Sim. ele bota, que Deus o tenha, o Helmut, o CD do Helmut. CD do Helmut. Aí começou a tocar, e eu não sabia mexer naquela droga, e ele pegou no sono e eu vi escutando o Helmut Graças ao até... Helmut. Brabo. Não, até em São Miguel do Oeste, cara. Até São Miguel do Oeste a noite inteira. 10 vezes Não, rodou. a primeira e a segunda história do Helmut eu ri. A terceira... Aí foi o grande lance dele, que eu me enervei e não dormi. Mas não conseguiu baixar o volume? Não, mas não consegui dormir. Eu não sabia mexer naquilo lá. Eu não queria acordá-lo. Não façam isso. E eu sacaneei ele também, eu acho que foi sem querer. Sem querer. Que em Planalto, em vez de pegar a direita para ir para Anchieta e Santo Antônio Sudoeste, eu fui reto. E eu me dei em conta, e quando eu vi que eu me dei em conta que ia manobrar, ele... Pegamos a estrada e ele capotou de novo. Até São Miguel eu vim dirigir. Que canseira, hein, gente? De Marechal, loucura, eu dirigi de Marechal Cândido Rondon à meia-noite. Nossa janta foi uma taça, café com leite e uma torrada. Graças a Deus que tinha isso para comer. Entendeu? Porque ele não abria mão, sabe? Ele só queria a natureza. Como não abre mão? Agora tem uma coisa que eu quero te dizer. Esse rapaz aqui, para mim confiar em alguém na direção é muito difícil. Agora, esse aqui eu confiei. Esse aqui foi bucha. Imagina, tu sai de Ponta Porã, Lajado. E um guri. Não, gurizão aqui. E eu dirigi um trecho, acho que até, não sei até onde eu fui. Aí ele pegou. Mas está muito cansado, Gerson. Eu dei uma dormidinha agora. Deitado. Eu vou te dar outro lance. Eu dirigi até São Miguel. Que loucura. São Miguel ele dirigiu até aqui em cima, na curva da Uva. Tem um restaurante do Gringo à esquerda. Depois de Pouso Novo. Ele dirigiu. Ele dirigiu até para cá de Frederico. Enfim. A loucura foi essa. Eu de Frederico até ali, de novo. Aí ele dirigiu de lá até em casa, ele veio dirigindo. Tinha que chegar, né? Tinha que fazer um grau, vou chegar e dirigir. Mas quantos dias de viagem foram? 14 dias, 12 a 14 dias. Esse, para quem pensa em fazer essa viagem, fazer a Transpantaneira, é o tempo ideal, não? Não, o ideal seria, eu sugeriria o seguinte, por exemplo, eu adoro chão. Gosta? Não, porque é o seguinte, como é que eu vou dizer assim, tu enxerga, tu curte a viagem, né? Mas o pessoal que eu aconselharia, por exemplo, quem quer fazer chegar em Cuiabá de avião. Vai de avião, aluga um carro. Lá aluga, tem uma van, tem sempre pessoal. Carro, né? O pessoal do hotel entra em contato com o pessoal do hotel. Até eu posso dar umas dicas se alguém quiser. E eu queria cumprimentar o pessoal que já foi comigo para o Pantanal, que foram 16 viagens, né? Relembrar com eles, se quiserem dicas para ir para o Pantanal, eu me disponho, né? A dar roteiro, dar telefone de hotel, enfim, porque é o seguinte, muitos lugares, por exemplo, lá de Bonito e Jardim, indo para lá, só com reserva de passeios. Isso tem que ser com antecedência de 2, 3 meses. Porque tem um número limite de pessoas que podem. Isso, e na alta temporada a afluência é maior. Julho e agosto lá é alta temporada. Então, é preferível ir fora dessas datas
para facilitar, ter mais chance do pessoal local, né, conseguir os passeios. Mas é ir de avião até Campo Grande, ir de avião até Cuiabá, e lá programar uma viagem pelo tempo. Mas você vai aqui por lá de Jardim até Corumbá, em 11 dias vai e volta. Olha, quanto custa mais ou menos fazer uma viagem dessa? É o que o ouvinte... Olha, hoje o combustível é diferente, né? Não é mais aquele preço da época, era barato, diesel ainda, um Jeep de diesel. Os hotéis, a gente sempre... eu não estou preocupado com estrelas, eu quero só uma cama limpa para dormir, mínimo, preço mínimo, isso não me preocupa. E comida, a gente comprava algumas sanduíches, como ele reclamou aqui, como era bom aquele sanduíche. E obviamente, um bom almoço num dia, ou uma janta boa num dia para reforçar o cadáver, né, para outro dia. Enfim, é a minha forma de... Eu não tenho muita frescura. E hoje com a internet facilita muito, né? Tu consegue pesquisar. Agora, esse excursão, eu acho assim, excursão. Não gosto grandes quantidades. Eu gosto dois... Você sabe, formar um grupo, me disponho até a levar, se alguém quiser formar um grupo e dizer assim, Bibo, tu nos leva, eu levo. Mas assim, eu acho que hoje, para ir para Corumbá, Campo Grande, Corumbá, Bonito Jardim, Ponta Porã, Lajado, dá uns 4.000 quilômetros de volta. 4.000. Então, de 4.000 quilômetros. Então, o pessoal que quer ir de carro calcula a quilometragem, o desempenho do carro, combustível quanto vai gastar, e aí vem o que? As refeições e os hotéis. Agora, os passeios nesses locais são caros. Tem uma boa grana. Mas eu acredito, assim, que em grupo, 2,5 e 3,5, 2.500, 3.500 reais, vai e volta com estadia, menos almoço e janta, passeios. Eu, quando montava o pacote, eu fazia o pacote assim, pronto, completo, menos almoço e janta. Eu não cobro... Até porque cada um pode comer. Não, exato. Por exemplo, o pessoal de idade chega de noite, se tu vai comprar a janta, tu tem que comprar uma janta. Aí uma pessoa tipo eu, assim, mais de idade, de noite quer tomar uma taça de café com leite e um sanduíche. Né? Agora, a viagem é segura, não, para quem vai de carro? Não? Outra coisa, no Jeep, eu sempre gosto, quando faço essas viagens, de ter um rádio PX. Além de ser... Hoje em dia tem um celular, já supera tudo. Por que o rádio PX? A maioria dos caminhoneiros tem rádio PX. Precisar de ajuda? E eu ficava conversando com eles, porque tem muito caminhão lá, safra. Hoje, Mato Grosso Sul, são os grandes celeiros de produção de grãos. As estradas eram movimentadas. Sim, muito. Então, com o PX, tu ia conversando, todo caminhoneiro tinha, o canal 5 é o dos caminhoneiros, né? E aí nós ia interagindo com eles, estão passando aqui, um abraço, coisa e tal. Respondendo aquela tua pergunta sobre um outro viés, se é seguro viajar pelas estradas, é a mesma segurança aqui do Sul. Aqui, claro. Agora, se tu chega em Jardim, nós três chegarmos em Jardim, 3 estranhos, entendeu? Com a mochila na mão. E ficarmos lá pelas ruas 2, 3 dias sem o pessoal, alguém vem perguntar, o que vocês querem aqui? Entendeu? Típico. Não, ou querem alguma coisa ou se arranque. Então, por exemplo, nas cidades lá para cima, segurança, para mim até hoje, sempre total, podia caminhar. Nós saímos de noite para jantar a passeio caminhando, voltávamos já lá para próximo à meia-noite, sem problema nenhum. Nunca deu nada nesse aspecto. A estrada é a estrada. Queria mandar um abraço para o Marco Antônio Gonzato. Parabéns, Aventura. Para Aventuras, ele coloca. Está gostando, assistindo o programa. Muito obrigado pelo seu recado aqui. Felizmente, chegamos ao final do programa. Passa rápido. Nem deu, obviamente, vocês tinham muita coisa para contar ainda, mas passa muito ligeiro esse tempo que a gente aprende. E é bom trazer pessoas que façam com que a gente saia um pouco do Vale do Taquari e conhece outros lugares. Posso dar um recadinho? Pode dar um recado. Eu queria agora de público agradecer essa oportunidade que o Gerson não precisa fez, isso, rapaz. Eu que tenho que agradecer. Levar, sabe? Eu vou dar um beijo nele aqui. Maneiro. Não precisa. Meu mestre aqui. E o orgulho que eu tenho, esse rapaz foi... meu aluno, tem um monte de ex-alunos me escutando, entende? Aliás, para mim não tem ex-aluno. Aluno uma vez, sempre. É sempre aluno. E professor, uma vez professor. Sempre professor. Ok. Obrigado pela presença de você, Gerson. Obrigado. Vamos voltar outras vezes com outras histórias. Vocês que já viajaram bastante, nós que agradecemos contar outros destinos, outras histórias que a gente pode trazer aqui no programa Check-in.
O programa Check-in hoje fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem, trazendo outra pessoa, outra história, outro destino. Até semana que vem.